Olá pessoal, hoje eu vou falar rapidinho só para informar uma alteração recente do dia 27 de maio, que alterou o que eu falei na semana passada. Na verdade, trouxe de volta uma orientação que havia sido revogada. Uma orientação revogada, então ela voltou com essa nova portaria que eu vou falar hoje. Semana passada eu publiquei uma aula em que eu explicava a alteração promovida pela portaria PGFN 422 na cobrança dos créditos tributários em execução fiscal federal. Se você ainda não assistiu ou ouviu, procura aí em nossas redes sociais que você encontra facilmente. Você pode assistir no YouTube, no Facebook, no Instagram, pode ler no nosso site juliocesasantiago.com.br e agora a novidade é que você pode também ouvir em nosso podcast em diversos aplicativos. O que eu expliquei na semana passada, então, e que é objeto da nossa rápida aula de hoje. Naquela aula da semana passada eu expliquei as alterações que a portaria PGFN 422 de 2019 fez na portaria 396 de 2016. A portaria PGFN 396 foi a que instituiu o regime diferenciado de cobrança de crédito, o RDCC. Naquela ocasião eu havia dito que a portaria 422 mudou o critério utilizado pela PFN para suspender as execuções fiscais nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. Antes da portaria 422, as suspensões das execuções fiscais deveriam respeitar 6 regras, mas havia uma relevante que causou grande impacto, que era a possibilidade de arquivar sem baixa na distribuição, aí nos termos do artigo 40 da LEF, execuções fiscais abaixo de R$ 1 milhão. A portaria 422, contudo, revogou essa possibilidade. Ou seja, desde 2016, os procuradores arquivavam as execuções fiscais abaixo de R$ 1 milhão, respeitados aqueles 6 requisitos que eu expliquei na aula sobre a portaria PGFN 396. Com a portaria 422 de 2019, o critério passou a ser o grau de recuperabilidade do crédito, ou seja, a portaria mudou a estratégia da PFN. O problema é que, embora se buscasse maior eficiência e concentração de esforços, houve uma preocupação dos procuradores da Fazenda em ter que dedicar atenção a execuções fiscais de baixo valor diante da mudança de critério. Por exemplo, nas execuções fiscais abaixo de R$ 1 milhão, o procurador teria que investigar o grau de recuperabilidade. Essa situação gerou, na prática, o medo da falta de efetividade da portaria 422, pois os procuradores que atuam em execuções fiscais não iriam concentrar esforços nos maiores devedores. Eu me lembro que logo após a vigência da portaria 422, iniciou-se uma intensa troca de e-mails entre os procuradores do país inteiro, reuniões para tentar pensar a melhor forma de dar efetividade à medida sem prejudicar a eficiência que se espera da Procuradoria. Houve também pedidos de alteração da portaria. Felizmente, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, atento a esse intenso debate entre os procuradores, alterou novamente a portaria 396 de 2016. Agora, com a portaria PGFN número 520, de 27 de maio de 2019, o critério objetivo referente ao valor voltou a ser parâmetro para a suspensão das execuções fiscais. De acordo com a portaria 520, então, as suspensões serão em virtude de 2 critérios relevantes. Um objetivo relacionado ao valor, ou seja, serão suspensas as execuções fiscais cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 1 milhão, e outro critério subjetivo relacionado ao grau de recuperabilidade. Por esse parâmetro, então, serão suspensas as execuções fiscais cujos débitos sejam considerados irrecuperáveis ou de baixa perspectiva de recuperação. Essas suspensões, nos termos do artigo 40 da LEF, ficam condicionadas à circunstância de não constar dos autos informações de bens e direitos úteis à satisfação integral ou parcial do crédito executado. Em síntese,
Aquela aula em que eu expliquei a portaria 422 deve ser complementada com essa aula sobre a portaria 520, para abarcarmos tanto o critério objetivo relacionado ao valor, quanto o subjetivo relacionado ao grau de recuperabilidade. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube e acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e nosso podcast no Spotify ou em outro aplicativo da sua preferência. Forte abraço e até a próxima.